Gente, boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma live. Hoje, quarta-feira, 31 de outubro de 2018. Vamos falar um pouquinho, conversar um pouco sobre o Evangelho e a justiça social. Antes de mais nada, deixar claro que você é livre para participar, para enviar suas dúvidas, suas questões nos comentários, né? Fique à vontade para fazer sua pergunta, sua dúvida, tirar sua dúvida, fazer sua observação. A nossa conversa aqui não é conversa só de dois, a gente está construindo um espaço que é plural e que é uma oportunidade para todo mundo participar, tá? Não só a gente. Isso aí. Vamos lá, Dani. Então, Daniel, diga para nós aí o que você pensa sobre justiça social, seu conceito, e depois a gente avança. Bom, nosso tema hoje é o Evangelho e a justiça social, então acho que é melhor a gente começar pelo conceito de justiça social. É um conceito usado pela doutrina econômica do igualitarismo. E serve para descrever justiça social a busca e o esforço por um mundo socialmente mais justo. Se baseia em conceitos de igualdade e também dos direitos humanos. Não é? Tem outras coisas envolvidas aí, né? A igualdade, igualitarismo econômico, tributação progressiva e por aí vai. Não é? Mas está baseada no fundamento dos direitos humanos. A gente conversou sobre direitos humanos algumas semanas atrás. Então, o conceito de justiça social nada mais é do que isso. A busca e o esforço por um mundo socialmente mais justo. E de que forma que a justiça social é implementada? Através de programas de assistência social, onde as políticas fiscais progressivas elas tomam proporcionalmente mais dinheiro daqueles que têm mais dinheiro, mais recursos, das pessoas ricas, a fim de elevar o padrão de vida das pessoas menos favorecidas. Não é? Então, essa é a forma mais comum de implementação. Obviamente que tem outras formas de implementação da justiça social, mas basicamente, sendo bem resumido e bem superficial, é mais ou menos isso. Boa. É bom deixar bem claro que a justiça social não é uma invenção que está descolada da nossa realidade nem da nossa legislação, tá? Como eu gosto sempre de fazer aqui, eu quero ler para vocês o artigo 3º da Constituição Federal de 88, Constituição da República, que diz bem assim: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento social nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ou seja, diante do conceito que você falou, nós temos na Constituição a justiça social como um objetivo da nossa República, né? Algo que a gente, enquanto sociedade, enquanto nação, enquanto país, enquanto organização social, né? Enquanto povo, tem como objetivo, tem como alvo, tem como busca. Pensando no Evangelho agora, disso que você falou sobre o que é o conceito, né? E as ideias de justiça social, o que o Evangelho tem a ver? Qual que é a proximidade que o Evangelho tem a ver a esses aspectos que você levantou e até que a gente leu agora? Uhum. Porque nós, por muito tempo, aprendemos, eu vim de tradição religiosa que tem essa ideia de que como o nosso destino, o nosso futuro, as nossas coisas estão no céu e por aqui nós somos peregrinos, esse monte de conceitos, de adjetivos que nós temos, não somos daqui, não nascemos para viver aqui, né? Somos um outro lugar. Como a gente pode desconstruir essa falácia de que a gente não precisa se preocupar com as coisas do mundo, daqui, mas só com as coisas do céu, de uma vida para além daqui, para uma vida para além do que nós temos hoje, pensando nesse aspecto de que são demandas da justiça social, são demandas pertinentes ao aqui, ao que está aqui, o que está acontecendo agora, aquilo agora. Isso. Uma visão do Evangelho, como desconstruir essa falácia de que nós temos de viver pensando e exclusivamente
para algo que é para além daqui, né? Para além da vida. A desconstrução dessa ideia, ela começa com o próprio Cristo. Não é? É interessante que nos evangelhos, as únicas pessoas que perguntam acerca da vida eterna, da vida pós-morte, são as pessoas ricas. Essa pergunta nunca vai surgir da boca de um pobre. Sim. Nunca. São as pessoas mais abastadas que se preocupam com a vida após a morte. Por quê? Porque a vida aqui na Terra já está garantida, já está resolvida. É a pergunta do jovem rico, é a pergunta do doutor da lei, é a pergunta do fariseu. Agora, a pergunta das pessoas pobres, todas aquelas que se aproximaram de Jesus, é como conseguir vida aqui mesmo na Terra. É o meu braço que está paralisado, são as minhas pernas que não se movem, são os meus olhos que não enxergam. As pessoas querem resolver as demandas da vida, não do pós-morte. Então está claro nos evangelhos de que a preocupação primária de Cristo é para aqui e agora. Inclusive a oração de Jesus é: venha o teu reino. Não é que a gente vá até o reino dele. O reino de Deus é que vem até nós. Aonde? Aqui, nesse mundo, nessa terra. Portanto, a preocupação com a justiça social deve ser algo muito presente na nossa espiritualidade, sem dúvida nenhuma. Sim. A gente é filho, nós somos hoje, aliás, estamos hoje comemora-se 501 anos da Reforma Protestante, então a gente é filho, nós somos filhos de uma tradição religiosa eurocêntrica. Sim. Uma tradição religiosa branca eurocêntrica, ou seja, uma tradição que tem mais a ver com o colonizador, com colonização, do que com o colonizado, do que com o explorado, né? Com o marginalizado. Só que nós estamos num país que está localizado num lugar do mundo que foi brutalmente explorado sob a bênção dessa teologia, tanto católico como protestante, né? Como católico, apostólico, romano, como protestante. Qual é a resposta que nós damos enquanto latino-americanos para essa teologia, que é uma teologia de ricos? É uma teologia de ricos, né? Porque é uma teologia eurocêntrica, ou seja, a Europa, se não rica pelos próprios frutos ou pelos próprios bens, mas rica de ter se apropriado da riqueza de outros países, de outros lugares. Então é uma teologia que tem a ver, que já é rica por si só, né? Como nós, explorados, expropriados, colonizados, podemos responder a essa teologia pensando que existem demandas da nossa terra, demandas da nossa gente, demandas do nosso tempo e demandas da nossa realidade social, realidade continental, vamos dizer assim, como nós podemos fazer uma teologia que responda a essas demandas, né? E até mesmo, se for necessário, em contraposição a essa teologia eurocêntrica. Sim, claro. O que a gente tem que observar para fazer uma teologia que responda à nossa realidade, às nossas dores, às nossas angústias, ao nosso sofrimento? Primeiro lembrar que já tem teologias latino-americanas, há muito tempo, inclusive, né? Há muitos anos, e de muita qualidade, que infelizmente não é de conhecimento de todos, né? Então a gente precisa resgatar essa teologia, aprofundá-la, né? Nós temos grandes teólogos latino-americanos, Juan Luis II, Juan Arias, o próprio Dom Robson Cavalcante, Rubem Alves, que também produziu muito nesse sentido, e tantos outros, né? Agora, a gente precisa entender, a gente precisa primeiro entender e conhecer a nossa realidade. A teologia, ela é um ato secundário. Primeiro começa com a leitura da realidade. Tudo começa com a leitura da realidade. Por exemplo, eu não posso fazer teologia só com a Bíblia. Porque a Bíblia, o seu contexto histórico, temporal, é fora da nossa realidade, é fora do nosso contexto. Quando nós conhecemos a realidade, a gente pode aprofundar as nossas demandas. Por exemplo, a gente está falando de justiça social. Então, quando eu conheço a realidade, primeiro, eu preciso fazer uma relação interdisciplinar. Eu vou precisar da sociologia, eu vou precisar da antropologia, eu vou precisar da pedagogia e também da teologia. Eu aprendi com um teólogo colombiano
Harold Segura, ele diz isso. A teologia, ela é uma das cartas através das quais a gente lê a realidade. Pode ser um as para nós, como a mais importante, no nosso caso, que somos cristãos. Mas ela é uma das cartas. A sociologia, a antropologia, a pedagogia e outras disciplinas nos ajudam a fazer essa leitura da realidade. Então, a partir dessa leitura é que a gente começa a levantar perguntas sobre a questão da justiça social e outros contextos da nossa realidade. Então, a gente precisa perguntar, por exemplo, qual é o significado de justiça para nós brasileiros. Porque o nosso significado de justiça pode ser diferente do significado de justiça para quem está na Venezuela agora, para quem está nos Estados Unidos, para quem está na França, para quem está aqui na Colômbia, para quem está no Haiti, para quem está no Japão. Então, quando a gente levanta, estuda a nossa realidade, juntamente com a teologia, a gente começa a perguntar, por exemplo, sobre a justiça para o negro. O que significa justiça para o negro? Justiça para a mulher. Justiça para a criança. Justiça para a comunidade LGBT. E etc. E por aí vai. Justiça ecológica, não é? A gente está vivendo uma situação agora de uma possibilidade da junção, né, do lobo e das ovelhas. Isso. Né? Na questão na questão aí do agronegócio, né, e da preservação das nossas matas. Qual é a realidade? Que justiça a gente vai produzir para o nosso planeta, para a nossa biodiversidade, para as nossas matas, não é? Então a gente tem que levantar todos esses dados da realidade, fazer uma leitura do todo, para a partir daí sim a gente fazer o trabalho secundário, que é o trabalho teológico. Primeiro a realidade, depois a teologia. Muito bom. Com isso você está dizendo, a gente pode acreditar, que a teologia é uma construção que não começa no céu. Não. É uma construção que começa na vida, no chão da vida. Exatamente. A gente faz essa leitura da realidade e a teologia ela precisa estar com os pés bem fincados na terra. Você faz teologia olhando para o céu. Embora o termo da teologia seja o estudo de Deus, mas diz respeito às nossas realidades, às nossas demandas aqui do mundo. Sim. Não é? O pós-morte aí já é de competência divina. De Deus. Não diz respeito a nós. Nossa, é isso aí. E quando a gente falta com... Quais são os riscos que nós corremos? Obviamente que, pelo tema, é fácil dizer que o risco é o risco de cometer injustiças. Mas pensando no aspecto cristão, bíblico, do Evangelho, quais são os riscos que nós corremos a não observar essas demandas sociais, ou ignorar essas demandas sociais, ou a reproduzir um discurso que diz que essas demandas sociais é invenção de uma determinada classe da sociedade, determinado meio social, ou determinada ciência, ou invenção de pessoas que querem promover distinções, divisões, etc. Sendo que de fato, ao contrário disso, é uma constatação. Uhum. A gente diz que existe injustiça social, não é porque a gente quer dividir o rico do pobre. A gente diz que existe injustiça social porque já há essa divisão, porque só existe rico porque existe pobre. Se não houvesse pobre, não existiria rico. E obviamente, se não houvesse rico, não existia pobre. Né? A expressão que o Feriberto gosta de usar, que não é de chamar de pobre, mas de empobrecidos. Né? Nós somos empobrecidos. Até pegando um gancho aqui, começando com a nossa conversa agora há pouco, no começo, da questão da colonização. Né? Uhum. As grandes colonizações geográficas, né, de países sobre países, e existe uma colonização social, uma colonização espiritual, uma colonização da nossa alma, da nossa gente, né, desses pequenos detalhes da nossa vida enquanto sociedade. Então a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte, depois desse comentário, como cristão, faltar com essa atenção, a gente pode considerar como um ato anticristo? Sem dúvida. Como um ato de desvio da verdade, do caminho de Cristo? Sem dúvida nenhuma. Uma teologia que seja desencarnada Sim. da realidade da nossa gente, do nosso povo, do nosso contexto, ela foge completamente ao propósito divino, ao ideal de Deus. Não dá para conceber uma teologia que não dialogue com a nossa realidade.
ou que seja serviçal de interesses imperialistas, ou o que quer que seja, né? De dominação, de aculturação, enfim. Tem um livro aqui na minha estante, As Veias Abertas da América Latina, Sim. que narra muito bem o que foi a exploração do continente sul-americano por parte dos europeus, do quanto foi retirado da nossa terra, do nosso solo de riqueza, de ouro. São dados assim alarmantes. E isso continua acontecendo, não dessa forma, de uma outra maneira, nessa questão da cultura, né? O nosso jeito de pensar, a nossa própria teologia, como você já citou, ela é toda enlatada, a gente importou isso via principalmente Estados Unidos e Europa, e cada vez mais se torna importante esse labor teológico que faça conexão com a realidade do brasileiro, com o nosso contexto, que dialogue com toda essa questão que a gente está levantando aqui de justiça social, porque isso está na Bíblia, são conceitos que estão na Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então fugir disso é com certeza fugir da missão que Deus nos deu como cristãos. Pensando nisso que você está falando, onde você acha que nós nos perdemos, nós enquanto comunidade de Cristo, acertando ou errando, mas onde é que a gente se perdeu? Porque o Antigo Testamento, o imigrante e a viúva, o imigrante, a viúva e o órfão são muito presentes no Antigo Testamento. O pobre, né? também. Né? O pobre também, gente que é cuidada. É o quarteto da vulnerabilidade. Exato, no Antigo Testamento. Isso. No Novo Testamento, também, Jesus é pobre. Né? Jesus nasceu e foi exilado. Ele nasce no exílio, Sim. no exílio da família dele, né? Refugiado, vamos dizer assim. Então, assim, marginal a vida inteira. Não tinha onde, ele faz questão de dizer que não tinha onde reclinar a cabeça. Isso. Ou seja, não tinha onde morar, não tinha onde, né, se estabelecer. Tinha como amigos pessoas que não eram benquistas pela sociedade, seus grandes amigos, a gente que convivia com ele, que estava em volta dele, era a gente que era escória da sociedade, né, do seu tempo. Não tinha entre os seus amigos governantes, não tinha entre os seus amigos grandes líderes religiosos, era sempre o pessoal dos marginais, os que foram colocados à margem, né? Gente que foi excluída. Pescador, cobrador de impostos, exatamente. Prostitutas. Onde é que a gente se perdeu nesse aspecto? Boa pergunta. Eu acho que esse fato da gente ter desperdido já vem de séculos, né? Acho que começa quando a igreja se institucionaliza, não é? E quando ela começa a flertar com o poder político. Então começa lá atrás, já a partir de Constantino, a igreja perde o seu ideal, e de lá para cá a igreja vem constantemente precisando de reformas, né, como a própria reforma protestante, mas esse movimento é cíclico, né? Há reformas, a igreja encontra de novo um caminho e depois ela precisa continuar sempre se reformando, que inclusive é um dos lemas da reforma. Mas acho que hoje a razão disso tem muito a ver ainda com questões ligadas à manutenção e desejo de poder, não é? E às vezes até a manutenção da própria instituição, penso eu. A gente vive também um tipo de evangelho aqui no Brasil, a teologia da prosperidade também incentiva muito esse distanciamento, esse descolamento, né, desse ideal bíblico do cuidado com o pobre, com o órfão, com a viúva. Porque é nos ensinado a ideia de que quanto mais dinheiro eu acumulo, mais abençoado eu sou por Deus, porque ter dinheiro é sinônimo da bênção divina. Não que ser miserável, não que ser pobre seja algo bom e positivo, absolutamente. Mas também não essa ideia de que o fato de você ter dinheiro é porque você é abençoado. Então nós temos grandes traficantes e políticos corruptos que então são abençoados por Deus, porque tem muito dinheiro. Muito dinheiro. E não é essa a realidade, a gente sabe disso. Então acho que são inúmeros fatores, dentre eles esses que eu citei, essa teologia que está corrompida, ainda uma ideia de manutenção de poder, da própria estrutura, que às vezes inviabiliza, dependendo da igreja, dependendo do perfil da igreja, as pessoas não querem ter que se envolver necessariamente com questões ligadas ao pobre, ao marginalizado. Elas preferem terceirizar isso, né, para que outras pessoas façam esse trabalho. Isso aí. Teve um candidato a presidente da República, no primeiro turno, que disse que pior que as desigualdades é a pobreza. Né?
A pergunta que fica é, será que ele sabe que só há pobreza porque há desigualdade? O que será que passou pela cabeça dele quando ele disse isso, né? Se tratando de político, meu amigo, a gente pode imaginar qualquer coisa. Exato. Bom, um relatório de desenvolvimentos humanos da ONU, desenvolvimento humano da ONU, de 2017, diz que o Brasil é o 10º país mais desigual do mundo. 10º país mais desigual do mundo. Caramba. Tá. Tem país que está pior que a gente. A gente tem país que está pior da gente. A África do Sul é um dos países que é pior do que a gente, segundo o relatório. Mas assim, a gente consegue ser mais desigual do que a Argentina, do que o Chile e do que o México. Os nossos vizinhos. Da América Latina. Qual o papel da Igreja de Cristo, até pensando nesse aspecto de justiça social, no enfrentamento da desigualdade? Nós temos nas nossas igrejas aquele departamento da assistência social, né? Que é um departamento que, na medida do possível, supre as necessidades, a começar da igreja, depois se espalha para ali, para a comunidade em volta, tá? Mas sempre com um interessezinho evangelístico, vamos dizer assim, né? De te dou a cesta básica, mas você vem para a minha igreja, você vem para a minha religião, né? Qual que é o papel da igreja social, o social da igreja, considerando que nós somos um povo, então no Brasil somos uma igreja, nós, enquanto comunidade cristã na Zona Leste, somos uma igreja que está localizada no Brasil, ou seja, uma igreja brasileira, comunidade de gente brasileira, né? Qual que é o papel da igreja no combate da desigualdade? Do púlpito às nossas ações cotidianas, qual que é o papel da igreja nesse combate? Você citou aí os ministérios de assistência social, né, que há nas igrejas. Esse trabalho que é realizado pela maioria das igrejas, de doação de cesta básica, ele fica ali no limiar entre a ajuda assistencial e o assistencialismo. Né? Sim. Eu vejo como, e a nossa igreja também tem esse trabalho, eu vejo isso como uma medida emergencial. Então, suponhamos, tem uma família que a pessoa está desempregada, não tem nenhum recurso, inclusive para se alimentar, então é uma ajuda emergencial. Tem que existir essa ajuda. Agora, como comunidade, como igreja e também como sociedade, porque a gente está inserido na sociedade, a igreja, juntamente com a sociedade, precisa buscar recursos e maneiras para que essa pessoa, que num determinado momento necessita de ajuda através de cesta básica, que ela desenvolva mecanismos para que ela já não dependa mais dessa doação. Ou seja, que ela seja reinserida no mercado de trabalho, entendeu? Para que ela possa ter a sua própria renda, ou que ela abra um pequeno negócio, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que as igrejas podem, primeiro, a partir do púlpito, conscientizar as pessoas da necessidade da justiça social, de que nós, como entidade religiosa, a gente tem um papel, sim, a desempenhar, ainda que seja dessa maneira primária, né, com ajuda emergencial. Mas, por exemplo, a igreja pode buscar recursos para criar, por exemplo, cursos profissionalizantes, que ajudem as pessoas a desenvolver uma nova profissão para elas serem reinsercidas no mercado de trabalho. Não é? A igreja pode promover, por exemplo, cursos de alfabetização de adultos. Isso também ajuda, né, a melhorar o perfil das pessoas para conseguir um emprego melhor, sendo alfabetizadas, não é? Um cursinho pré-vestibular que vai dar oportunidade para as pessoas ingressarem numa universidade. Então, como igreja, nós somos a comunidade do reino, uma parcela dela. Então, a partir de cada um de nós. E também como igreja, como cidadãos, a gente pode e deve exigir das autoridades que cumpram o seu papel. Eu participei uns meses atrás de um estudo com o pessoal do CLAME, que é o Coletivo Latino-Americano de Missões, e o assunto era o Evangelho e as políticas públicas. Não é? E nem me lembro o nome do professor que estava dando aula, mas um rapaz novo, mas com um vasto conhecimento. E ele falou exatamente sobre isso. As igrejas já desempenham um papel social importantíssimo, não é? Na questão da justiça social. Mas cabe ao Estado desempenhar aquilo que é da sua competência. Há algumas coisas que nós, como igreja, podemos e devemos fazer. Mas há algumas coisas que a gente não pode simplesmente fazer, porque senão o Estado vai cruzar os braços.
Porque aquilo que é da competência do Estado, na maioria das vezes, eles não fazem. Ainda mais se nós, entidades religiosas ou civis, fizermos tudo, aí é que o Estado vai encostar mesmo. Então a gente precisa exigir que a verba que é destinada para projetos de justiça social, assistência social, realmente sejam utilizados. E como cidadãos e como entidade religiosa, a gente tem hoje inúmeros recursos através da internet de fiscalização e de cobrança desses recursos, para que eles sejam realmente destinados para o local certo. Perfeito, perfeito. Então esse papel da igreja é manter o profetismo. Sim. Né? Manter o profetismo, não baixar a cabeça para qualquer governo. Continuar denunciando aquilo que é injustiça. Porque a gente tem inúmeras passagens bíblicas, né? A gente tem Isaías, que fala sobre a justiça social logo no capítulo 1. Né? A gente tem Amós dizendo que a justiça tem que correr como um rio, né? E a equidade, né, como um ribeiro. E por aí vai. Esse papel profético que a igreja, que o cristão assumiu para si, tem que ser cada vez mais utilizado. E a gente tem aí as redes sociais para isso, a gente tem hoje inúmeros recursos de cobrança, exigência, manifestação. Uma palavra que está muito em voga hoje é a resistência. Há muito deboche, há muita piadinha em torno disso, mas é uma realidade. É uma realidade. Resistir contra aquilo que está errado. Essa não se trata de torcer para que o governo A, B, C ou D dê errado. Não. É a oposição sadia que tem que existir em todo e qualquer governo, porque não existe governo democrático sem oposição, senão é autoritarismo. Okay? E a resistência é aquilo que está errado. É isso. Perfeito. E a igreja tem esse papel de resistir a todos esses aspectos. Sim, porque em Israel mesmo, né, os profetas eram o grande calcanhar de Aquiles do rei e do profeta. Do profeta não, perdão, do sacerdote. O profeta tem esse papel de ponto de equilíbrio, de pentelhar, de incomodar, de dizer, olha, presta atenção, você está falando assim diz o Senhor. Exato, assim diz o Senhor, exato. E esse é o papel da igreja de profetizar nesse sentido, nesse aspecto. Né? Sim. Você falou agora há pouco sobre o assistência social, assistencialismo, também mencionou o assistencialismo. Muito criticado o assistencialismo, né? No Brasil, principalmente pela classe média. Né? Pelos ricos e pela classe média. Uma classe média que não conhece a sua história, que não reconhece as suas origens, que acha que é rica, que não tem nada de rica, é só a classe média, está muito longe de ser rica, né? Na maioria das vezes, massa de manobra das elites, né? Essa classe média. Os bancos fazem a festa sobre a classe média faz seus financiamentos, seus parcelamentos, acham que estão no paraíso, né? Enquanto isso os bancos vão só enchendo a bufa de dinheiro, né? Mas pensando em assistencialismo, o que eu digo, por exemplo, para um pai e uma mãe que eu vi, de quem eu tive notícias lá no interior do Ceará, que não tem água, não chega água, que é básico, não chega água, e só consegue viver com 80 e poucos reais do Bolsa Família. Até que ponto o assistencialismo, ou não só até que ponto, mas onde há justiça ao criticar o assistencialismo? É um mal? O assistencialismo é um mal para a sociedade? De maneira nenhuma. Em casos extremos como esse, é a única saída, é a única forma. Algo precisa ser feito de maneira imediata e emergencial. Sim. E é o que tem sido feito. Sim. É verdade que a gente não pode deixar ninguém refém dessas coisas, mas até hoje na nossa história, quantas pessoas tiveram esse olhar para o pobre, para o sertanejo, que está lá no sertão, morrendo de fome e de sede? Porque assim, alguém pode dizer, mas poxa, tem que arrumar um emprego, tá? Mas eu estou falando de situações que não tem água. Não tem água, não vai ter emprego mesmo, não tem o básico do básico. Não vai fazer. Então, justiça social é também levar recursos para essas pessoas. Não é? Se há formas e há meios de trazer irrigação para terras áridas, então que seja feita. A ideia da transposição do Rio São Francisco, até onde eu sei, tinha e tem esse objetivo. Né? Se ele foi feito a contento ou não, aí é uma outra questão que pode ser discutida. Sim. Mas algo precisa ser feito. Para você levar, por exemplo, infraestrutura de irrigação para lugares, para terras secas, como o Nordeste brasileiro, a gente sabe que demanda muito recurso, muito dinheiro e muito tempo.
até que isso seja feito, as pessoas precisam sobreviver na sua terra, senão elas vão migrar para o sul mesmo. Então, nesse aspecto, o assistencialismo não tem nada de errado, pelo contrário, é a salvação da vida das pessoas. É que essa ideia está muito, como você mesmo disse, está muito entranhada na cabeça da nossa sociedade brasileira em geral, classe média, a ideia da meritocracia, né? Que as pessoas têm que fazer por onde? Ora, a gente já mencionou isso aqui recentemente. Essa ideia de meritocracia é uma grande falácia. Primeiro porque, como cristãos, não dá para falar em meritocracia depois de Cristo. Não dá. Falar em meritocracia depois de Cristo é levar a cruz de Cristo e Cristo ao vitupério, como dizia o apóstolo Paulo. Sim. Né? Porque mérito ninguém tem. Nenhum de nós. E depois que socialmente, considerando as nossas realidades sociais, né, exigir meritocracia de alguém que nasce na periferia de São Paulo, que o pai e a mãe são empregados domésticos, que saem de manhã, chegam à noite, a criança não consegue estudar direito em escolas públicas sucateadas, né? Ensino banalizado, como aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, que tem um dos piores ensinos do Brasil. Não é possível falar de meritocracia quando você pensa em um filho de classe média que estuda muito bem, ótimo, parabéns. O ensino privado no Brasil vai bem, obrigado. Né, com algumas críticas ainda, que há quem reclame da qualidade do ensino privado no Brasil, mas não tem gente que, a maioria da população não tem condições de manter um filho numa escola particular. Como é que eu falo de meritocracia com quem começa sempre à frente e o outro sempre atrás? Nessa corrida social, cada um larga de posições completamente diferentes. Sim, né? Perfeito. Então não há como falar em meritocracia. Algo que precisa ficar claro é que quando a gente fala em meritocracia, contra a meritocracia, não estamos falando que a gente quer que as pessoas sejam privilegiadas. Justiça social não tem a ver com dar mais privilégios ou deixar as pessoas privilegiadas, não é? Mas é de outra forma, é você ampliar as oportunidades, é você igualizar as oportunidades, né? Deixar tudo igual, de maneira igualitária as oportunidades. E está longe de acontecer no Brasil. Sim, sim. Algumas medidas que foram tomadas, né, como por exemplo as cotas, sim. São medidas de reparação. Sim. Porque os negros, por exemplo, na história do Brasil, sofrem um flagelo que já dura séculos. Sim. Então são medidas minimamente implementadas para tentar reparar um erro histórico. E qualquer pessoa de bom senso e bem equilibrada há de reconhecer que há um erro histórico aí que precisa ser reparado. Sim, nós estamos falando do último país a abolir a escravidão. Sim. No mundo todo. Dentre todos os países do mundo. Né? Outra coisa, pensando na questão das cotas aí, além, você não acha que é uma boa ideia se nós pudéssemos ampliar, não só para negros, se a gente pudesse ampliar as cotas também para uma questão de cota social, assim, sim. para os pobres, né? Mas pobre mesmo, não estou falando de pessoas de baixa renda em geral. De baixa renda, que convive ali, a família, a renda per capita é menos de metade do salário mínimo, né? Não seria um caminho também interessante a ser tomado? Sem dúvida. Seria uma maneira de ampliar ainda mais esses mecanismos de reparação. A gente sabe que numa sociedade como a sociedade brasileira, que é extremamente injusta, a base da pirâmide social ela é composta basicamente por negros, em sua grande maioria. Sim. Mas também há pessoas de outras etnias. Sim. Então ampliar essas cotas para outras pessoas de outras etnias, baseada na renda per capita, seria muito bom, claro. Quem sabe uma dica para o novo governo que está começando aí, ampliar tudo isso. Maravilha. É isso. Acho que a gente conseguiu aí pouco menos de 40 minutos falando aí sobre isso. Tem pergunta aí, gente? Alguma pergunta? Não? Alguma observação? Algum comentário? Não? O pessoal está calado hoje. Tá quieto. Um tema profundo, um tema necessário. Você quer falar mais alguma coisa? Quer incrementar? Quer acrescentar alguma coisa aí? Deixa eu acrescentar algo que eu aprendi recentemente, ainda falando do Harold Segura, não é? A justiça social está na Bíblia, gente, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia fala no Antigo Testamento, por exemplo, de justiça retributiva. Por que a gente lê o Antigo Testamento e parece que Deus tem um semblante mais carrancudo, não é? Na verdade, as pessoas daquele tempo, daquela época, tinham essa visão de Deus. E se fala muito em justiça retributiva, tem muito a ideia do castigo, não é? E estava muito fundamentado em cima da figura de um juiz. Mas a gente também tem no próprio Antigo Testamento já uma justiça distributiva, não é? Que é o que
que se aproxima muito da nossa ideia de justiça social, que fala mais em equidade, e aí a gente vai encontrar isso muito presente na fala dos profetas, né? Para que não haja desigualdade, para que se cuide do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro, que essa é a verdadeira religião, esse é o culto que agrada a Deus, diz Isaías. Mas a Bíblia também fala numa justiça restauradora, que é uma justiça mais num viés mais humano, e é a partir de Jesus. Essa justiça, ela não vem condenar, ela não vem aplicar uma punição, um castigo sobre o pecador, por exemplo. Sim. Ela vem restaurar as nossas vidas. Foi isso que Jesus fez. E Jesus inaugura o seu ministério lá em Lucas capítulo 4, se não me engano, fazendo exatamente isso. Essa justiça restauradora, na verdade é uma justiça reparadora, o Harold Segura vai falar também, que é um nível ainda mais avançado, que seria uma justiça mais holística, que abrange a tudo, não só o ser humano, mas o próprio planeta e toda a criação. E a gente encontra isso a partir de Jesus. Ele lê lá em Lucas 4, ele entra na sinagoga no início do seu ministério, abre o livro de Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas notícias aos pobres, colocar em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor, que é o ano do jubileu, que é aquele mecanismo histórico-social da sociedade judaica, que após 49 anos, ou seja, 7 anos vezes 7 anos, 7 vezes 7, né, o número da amplitude, da perfeição dos judeus, após esses 49 anos, aquele que era escravizado, ele tem que ser colocado em liberdade, a terra precisa descansar da sua produtividade. Então, tudo isso é restaurador, é reparador, restaurador de uma maneira completa, holística. Não é? E tem um conceito muito bacana da tradição judaica, que é a palavra tikkun olam, que é um conceito de que qualquer ação que melhore o mundo é uma ação de Deus. Ou seja, Deus trabalha incessantemente para reparar a sua criação e nós, seres humanos, somos convocados por Deus para sermos esses parceiros nesse processo de restauração do mundo. Então, todos nós, como cristãos, nós temos um mandato divino, uma missão divina, uma missio Dei, que é praticarmos a Tikkun Olam, que é trabalharmos em parceria com Deus para restaurar o mundo. De que forma? Através da justiça social, através de um mundo mais igualitário, onde não haja essa diferença tão grande, brutal, entre pobres e ricos, onde as pessoas têm os mesmos direitos, onde elas têm as mesmas oportunidades de sobreviverem na vida. É isso, isso é bíblico. Amém. Isso é de Deus. Amém. Isso aí. Vai, quem apareceu aí nos comentários para eu te dar um oi? Alguém mandou, muita gente Marília, Ebiesel, Maravilha. Daniel Richter, Dani, Marília. Abraço, pessoal. Bezel, Cláudio abraço. Araújo, Marcelo Fernandes, Marcelão. Joia. Cláudio da Silva, Cláudio, abraço. o Casagrande, Casal. Isso aí, show de Sempre bola. casal. Gui Alves, Carol. E ninguém mandou pergunta. Ninguém me pergunta. Tá certo. Será que a gente foi tão didático assim que esclareceu Tomara, tudo? É isso aí, tomara. Gente, então é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Estamos encerrando por aqui. Quarta-feira que vem estaremos aqui de novo, novamente com um novo tema aí, o Evangelho e algum outro tema, sempre buscando relacionar o Evangelho, para dizer que o Evangelho tem resposta, se não para tudo, para quase tudo. A vida de Jesus é um milagre porque é uma vida que alcança o ser humano nas suas demandas mais profundas. Bom, primeiro aqui tem o Danilo também que falou que ele está acompanhando. Boa. E o Vanderlan falou que é muito importante esse trabalho de conscientização à luz do livro da fé, do texto sagrado, tendo Cristo como chave hermenêutica. Isso aí. Isso é justiça, a gente não pode deixar tamanha riqueza nas mãos dos fundamentalistas. Isso aí. Vanderlan o quê? Vanderlan Gomes. Vanderlan. E Deus Paraíba. parabéns também. Abraço, meu irmão paraibano. Muito bom, Vanderlan. Tamo junto. Obrigado pela É isso participação, cara. Isso aí, cara. É isso, gente. Fiquem com Deus, força aí e vamos em frente, anunciando o Evangelho. E como diz o lema da missão integral, para o homem, para o humano e para o humano todo, por inteiro, integralmente. Sem dúvida. Certo? Grande abraço, fiquem com Deus, até quarta-feira que vem.
às 8 da noite. Fiquem atentos aí às nossas redes sociais, nós vamos espalhar o tema. E se você quiser nos visitar, conhecer a gente, ouvir um pouco mais do que a gente pensa, a gente se reúne às 10 da manhã todos os domingos na rua Asfaltite, número 96, aqui na Zona Leste de São Paulo. Certo? Vila Formosa. Vila Formosa. Um abraço, pessoal. Fique com Nos Deus. acompanhem nas redes, curtam e divulguem para outras pessoas também. Até mais. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau.